Bom dia! Vamos começar mais um milagre da manhã. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Faça sua barriga expandir enquanto inspira. Inspire pelo nariz lentamente, contando até 3. Segure o ar, contando até 3. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca, contando até 3. 2, 3. Sinta seus pensamentos e suas emoções se acomodando enquanto se concentra na respiração. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Esteja ciente de que, quando tenta acalmar a sua mente, pensamentos ainda virão. Apenas os reconheça e deixe-os ir embora. Inspire pelo nariz lentamente. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Solte o ar lentamente pela boca. 2, 3. Vá aos poucos, sem esforço, deixando os pensamentos para trás. Mergulhe em si mesmo, no aqui e agora. Esse é o instante para estar plenamente presente neste momento. Continue a seguir sua respiração. Imagine estar inspirando energia positiva, amorosa, tranquila e expirando todas as suas preocupações e estresse. Desfrute o silêncio, desfrute o momento, apenas respire. Inspire paz, segure o ar. 2, 3. Expire tristeza. Inspire amor. Segure o ar. 2, 3. Expire mágoa. Inspire saúde. Segure o ar. 2, 3. Expire doença. Inspire confiança. Segure o ar. 2, 3. Expire insegurança. Inspire fé. Segure o ar. 2, 3. Expire raiva. Inspire alegria. Segure o ar. 2, 3. Expire depressão. Continue respirando lentamente. Puxe o ar pelo nariz. 2, 3. Segure o ar. 2, 3. Expire o ar pela boca. 2, 3. Agora, bem devagar, comece a mexer as pontas dos dedos das mãos. Comece a mexer os dedos dos pés. Comece a escutar os sons em volta de você. E vamos partir para a nossa próxima etapa. Você vai continuar com os olhos fechados, apenas escutando com bastante atenção. Nós vamos começar a nossa próxima etapa, são as afirmações positivas.
Vamos lá? Afirmações positivas, saúde. Estou disposta a soltar o padrão em minha consciência que criou esta condição. Reconheço minha própria capacidade intuitiva. Estou segura, confio no processo da vida. Sei que ele só traz o bem para mim. Comunico-me com facilidade e alegria. Estou numa viagem interminável pela eternidade e tenho muito tempo. Comunico-me com o coração. Tudo está bem. Liberto o padrão da procrastinação dentro de mim e agora deixo o sucesso ser meu. Agora crio uma vida que adoro ver. A harmonia, a alegria, a beleza e a segurança agora me cercam. Eu estou disposta a ver minha própria beleza e magnificência. A vida é eterna e plena de alegria. Anseio ver cada momento dela. É seguro me ver. Estou em paz. Estou segura no aqui e agora. Eu vejo tudo. Aceito a divina orientação e estou sempre segura. Confio no processo da vida. Sou livre para ser alegre. Sou equilibrada no meu fluxo criativo. Sinto-me à vontade dentro do meu corpo. Sou bem estruturada e equilibrada. Respiro plenamente a vida. Relaxo-me e confio no fluxo e no processo da vida. Sou minha própria autoridade em meu mundo, pois sou única. Eu sou a única que pensa em minha mente. Estou em paz com a vida e confio no seu processo. Sou segura e estou em segurança. Eu ouço o que é divino e regozijo-me com tudo o que sou capaz de ouvir. Eu sou una com tudo. Eu sou una com a vida toda. Sou segura e sempre adequada a todas as situações. Relaxo-me sabendo que estou em segurança. A vida é favorável a mim e eu confio no seu processo. É seguro ser eu mesma. Fluo suavemente com a vida e a cada nova experiência. Tudo está bem. É seguro ver e experimentar novas ideias e modos de fazer. Estou aberta e receptiva ao bem. Vou à frente com confiança e alegria, sabendo que tudo é bem para o meu futuro. Minha compreensão é clara e eu estou disposta a mudar com os tempos. Avanço na vida com facilidade e alegria. Estou em paz com a vida. É com flexibilidade e facilidade que vejo os lados de uma questão. Existem infinitos modos de se fazer e ver as coisas. Estou em segurança. É seguro ver outros pontos de vista. Livremente absorvo ideias divinas que estão cheias de sopro e inteligência da vida. Este é um novo momento.
Enquanto eu me amo e me aprovo, vou criando um mundo alegre e pacífico para eu viver. Para visualizar, continue com os olhos fechados. Imagine exatamente aquilo que você deseja realizar. Veja, sinta, ouça, toque, saboreie e cheire cada detalhe da sua visão. Veja a si mesmo atingindo seus resultados. Imagine a reação da sua família, amigos e das pessoas à sua volta. Não se esqueça da sua expressão de felicidade e vitória. São 5 minutos. Vamos lá?
Agora é o nosso momento de leitura. Vamos lá? A menina que semeava. Ainda assim, Phil continuou. Ele disse algumas coisas pré-idade da pedra sobre os colonizadores e sobre as mulheres não serem bem preparadas para tomar decisões em relação ao governo. Beck ficou tão revoltada que achou que ia vomitar. Um mal-estar, ela nunca tinha tido essa reação no debate antes. A manteve fora da discussão, até que o fio se superou. A realidade é que desde que as mulheres tiveram permissão para votar, o país ficou numa situação muito pior que antes. É só fazer as contas. Beck deu um salto da cadeira. A sala girou e seu estômago afundou. Mas ela não podia deixar esse último comentário passar sem dizer nada. Você está brincando? Desde que as mulheres tiveram direito ao voto, nós tivemos o movimento dos direitos civis, o fim do comunismo, a revolução da informação, tudo feito pelos homens. Quer dizer, o que as mulheres fizeram com seus votos no fim das contas. Beck sentiu como se estivesse pronta para saltar do seu corpo. Ela estava com tanta raiva que se sentia tonta e teve de se segurar na ponta de sua cadeira para ter um apoio. Nós evitamos que homens da caverna, feito você, destruíssem o mundo todo. Foi isso que nós fizemos. Phil então gargalhou para ela. Obviamente você não verificou os fatos. De repente, Beck caiu por cima da cadeira. Não porque Phil Keller a tivesse impressionado com sua lógica. Não porque ela tivesse preocupada demais para continuar. Mas porque ela simplesmente não conseguia ficar em pé. Sua cabeça estava latejando e ela sentia calor e frio ao mesmo tempo. Ela percebeu que o que estava sentindo não tinha nada a ver com a batalha na sala de aula. A cabeça de Beck rolou para um lado sem ela querer. Ela viu Lone se ajoelhar ao lado dela. Beck, você está bem? Você está branca como um fantasma. Beck tentou se sentar. Havia outras pessoas em pé ao lado da sua cadeira agora. Mas ela só conseguia ver algumas formas. Ela estendeu uma mão flácida para sua melhor amiga. Não estou bem, ela disse com toda a energia que conseguiu. Então seu corpo desabou. Era difícil acreditar que eles estavam falando de cortes de pessoal novamente. Como aqueles idiotas da gerência executiva puderam estragar tudo desse jeito? O departamento de crise havia escapado dos cortes havia 4 meses, mas a moral do escritório ficou horrível e provavelmente ia ficar pior. Cris nunca tinha estudado administração, mas até ele sabia que se você fizer algum corte, era melhor para a saúde emocional da empresa cortar mais fundos que não fazer um corte suficiente e ter que cortar novamente. O quadro de funcionários que sobreviveria ia pisar em ovos durante anos depois disso. Reuniões desse tipo faziam com que ele odiasse ainda mais o seu trabalho. Quantas pessoas será que ele poderia salvar se ele se levantasse agora e chamasse o diretor de operações de bufão e fosse demitido? Se eles fizessem um trabalho direito, perceberiam que não era necessário substituí-lo e poderiam manter algumas pessoas que estavam realmente fazendo alguma coisa. Na verdade, se eles realmente quisessem fazer mudanças que tivessem feito um efeito permanente na empresa, eles teriam que eliminar 3/4 do gerenciamento dos andares de cima e deixar o restante da empresa fazer o seu trabalho. Era em momentos assim que ele se arrependia de não ter aceito outros empregos. Sim, eles eram mais distantes. Sim, eles estariam sujeitos a cortes da mesma forma que esse. Só que não seria ele que ia executá-los. Pelo menos nesses empregos ele não estaria se sentindo como se precisasse se limpar com desinfetante toda vez que saísse da sala de reuniões. O que ele tinha na cabeça quando pensou que ele servia para esse tipo de carreira? Pela 100ª vez, ele jurou tocar nesse assunto em breve.
mesmo se isso envolvesse um enorme corte no pagamento. Ele precisava sair desse lugar na gerência. Enquanto o controlador apregoava precisão cirúrgica e opiniões de terceirização, os pensamentos de Chris estavam de volta a Tamarisk. Mia tinha parecido muito desesperada. Então era claro, eles precisavam de uma solução para essa praga logo, ou seria tarde demais. Ela estava certa sobre progredir muito lentamente, recebendo a ajuda dele apenas 2 vezes por semana. Mas ele não tinha descoberto o modo de convencer Polly a deixar Beck passar mais noites com ele. Se ele pudesse convencer seus pais a vir para uma visita, ele conseguiria algum tempo extra. Polly ainda os amava e sempre deixava Beck ficar com eles quando estavam na cidade. Mas essa era uma solução a curto prazo. Seus pais nunca ficavam mais que 4 ou 5 dias, e ele não conseguia imaginar nada que os fizesse ficar mais. Ele precisava aproveitar mais o seu tempo em Tamarisk. Tinha que haver um meio rápido para o processo de análise. Ele estava mais convencido que nunca de que a praga que estava consumindo Tamarisk tinha um equivalente na Terra, mesmo que não fosse a dotistroma ou algo diferente, e compreender a diferença entre os ecossistemas ia revelar isso. Chris, precisamos tirar 2 pessoas do seu departamento. Você tem alguma ideia de como podemos fazer essa abordagem? Ele sabia que não teria tanta chance assim de escapar do machado dessa vez. Ele fingiu estar escrevendo alguma coisa na prancheta à sua frente. Vou precisar de algum tempo para pensar nisso. Nós estamos com uma equipe bem enxuta. Cortar 2 pessoas ia devastar seu departamento. Talvez fazer com que ele ficasse impossível de operar. A gerência executiva, no entanto, não queria saber disso. O diretor de operações tinha se voltado para o outro chefe de departamento para entregar más notícias. Quando a assistente de Chris abriu a porta da sala de reuniões, ela se desculpou pela interrupção e entregou para Chris um bilhete que dizia: "Você tem uma ligação urgente." Por alguma razão, Chris pegou o papel e o colocou no bolso. Ele olhou nos olhos do diretor e fez uma mímica imitando uma conversa ao telefone. O diretor acenou que sim e voltou para a conversa. Desde que eu entregue algumas cabeças numa bandeja, ele não vai se importar se estou nessa reunião ou não. Chris imaginou se ele podia usar a desculpa da ligação para se livrar do resto da reunião. Quem está ao telefone? Chris perguntou à sua assistente assim que chegou ao corredor. Sua ex-esposa. Polly? Quando ele registrou a informação de quem estava chamando, os pelos do seu pescoço eriçaram. Polly já havia ligado para perturbá-lo uma vez ou outra ao longo dos anos, mas nunca o tinha tirado de uma reunião para fazer isso. Então isso era alguma coisa importante. Só havia uma razão para ela estar ligando. O que há de errado? Ele perguntou quando pegou o aparelho. Beck desmaiou na escola. Acabei de receber a ligação. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Não sei nada ainda, a não ser que ela desmaiou na sala de aula. Estou indo para o hospital agora. Encontro você lá. Chris desligou o telefone, fechou os olhos e tentou respirar fundo. Ela é forte, você sabe que ela é forte. Isso não vai derrubá-la. E então ele pegou sua jaqueta e saiu pela porta, parando só o tempo suficiente para dizer à sua assistente que se tratava de uma emergência familiar. Quando Beck adoeceu, ele começou a esperar por essa ligação quase todos os dias. Mesmo depois que ela entrou em remissão, ele ainda tratava quando o telefone tocava no escritório até saber quem estava ligando. Tantos anos haviam se passado que ele nem percebia que ainda tinha a mesma reação. Mas bastou a menção do nome de Polly para trazer à tona toda a ansiedade que ele havia deixado escondida.
Ele tinha se convencido havia muito tempo que Beck tinha superado a doença. Mas naquele momento, ele não conseguia se convencer de que havia alguma outra coisa, alguma outra explicação para o desmaio. Ele nunca tinha sido tão otimista assim. Dirigindo para o hospital e tentando controlar os medos, pelo menos a ponto de evitar um acidente, Chris se lembrou da volta para casa depois da ida ao consultório do médico, quando ele e Polly receberam a notícia da doença. Ele se sentiu tão fraco que mal conseguia girar o volante. No banco do carona, Polly estava em choque, encarando o horizonte. Apenas o olhar comprimido a traía, indicando quão devastada ela estava se sentindo. No fundo do seu coração, Chris tinha acreditado piamente que Beck ia ficar bem. Por alguma razão, sem qualquer fundamento, ele tinha certeza de que ela prevaleceria sobre a leucemia. Ainda assim, ela teria de enfrentar dificuldades e provocações que nenhuma garotinha de 5 anos jamais deveria enfrentar. Quando ele pensou no sofrimento e no medo pelos quais teria que passar, o coração dele se partiu em 1000 pedaços. De repente, ele não conseguiu dirigir mais. Ele deu um jeito de parar no acostamento e o choro tomou conta do seu corpo. Ele procurou Polly e os dois choraram juntos. Ele estava tão sentido pela Beck, pelo que o ano seguinte da vida dela estava apontando que seria. Mas apesar de tudo isso, ele continuou absolutamente convicto. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Em algum momento ela vai ficar bem. Por que ele estava pensando em tudo isso agora? Por que aqueles pensamentos estavam parecendo tão artificiais na sua cabeça? Ele encontrou Polly na sala de emergências. O Al já estava com ela. Ele devia ter saído do trabalho no segundo em que ela ligou. O que está acontecendo? Chris quis saber. Ela está consciente, estão fazendo exames. Eles disseram que vão nos deixar vê-la assim que acabarem. Os médicos têm alguma ideia do que pode ter acontecido? Por um brevíssimo momento, Polly olhou para ele com ar de incredulidade, como se estivesse tentando entender como ele ainda não tinha conseguido chegar na única conclusão possível. Eles não disseram nada ainda, mas, Chris, a voz dela falhou e ela se virou para se encolher nos braços de Al. Al olhou para ele solidário enquanto abraçava a esposa. Era óbvio que até o Al, que não conheceu Beck quando ela estava doente, entendia as implicações. Essa coisa era muito difícil de derrotar uma segunda vez. Alguns minutos depois, uma enfermeira veio informar que eles poderiam ver Beck. Chris tinha estado de pé por tanto tempo que ficou surpreso ao perceber como suas pernas estavam bambas quando ele começou a andar. Ele respirou fundo, mais algumas vezes, enquanto se dirigia para o quarto da filha. Não deixe ela ver que você vai surtar. Beck parecia surpreendentemente normal. Ela estava pálida e parecia estar afundada na cama. Mas fora isso, parecia a Beck de sempre. Chris não sabia exatamente o que tinha esperado encontrar quando ele chegasse, mas não esperava que ela aparentasse ter tido apenas uma gripe. Ele não tinha certeza de por que tinha achado aquilo. Claro que ele sabia que esse tipo de doença não transformava a pessoa instantaneamente. Eu vomitei em um dos médicos, Beck disse quando os viu. Al deu um passo exagerado para trás e ela sorriu, agradecida. Polly a beijou e a agarrou, e então Chris a beijou na testa, deixando seu rosto encostado no dela por mais tempo do que ele tinha feito em anos. Eles disseram alguma coisa para vocês? Ela perguntou. Chris balançou a cabeça. Leva um tempo até eles terem os resultados. Beck assentiu novamente. Provavelmente a coisa vai ficar feia de novo, né? Não vamos tirar conclusões precipitadas antes de ter alguma informação, querida.
Beck o observou cuidadosamente por um instante. Não havia como errar os pensamentos por trás da expressão dela. Então ela baixou os olhos antes de se virar para a mãe. Polly apertou a mão dela e Chris não teve certeza se conseguiria se controlar por mais tempo. Logo em seguida, eles mudaram Beck para um quarto do hospital. Algumas horas mais tarde, o médico pediu a Chris e Polly e Al que fossem para o corredor. Não havia como fazer isso soar melhor. Então, não vou tentar. O câncer de Beck está de volta. Está em várias partes do corpo e parece que ele está se espalhando rapidamente. Polly agarrou com força o braço de Al. Você vai começar o tratamento imediatamente? Podemos começar o tratamento amanhã de manhã, mas eu não quero lhe passar a ideia errada. A doença de Beck está muito avançada. É incrível como os sintomas não apareceram até agora. Não faz nem um ano desde os últimos exames, mas esse é o tipo de coisa que pode avançar rapidamente em alguém tão jovem. Pareceu a Chris que o restante da conversa tinha acontecido debaixo d'água. Ele nem mesmo participou dela com perguntas. Não prestou atenção a nenhuma das respostas. Em vez disso, a voz do médico ficou dando voltas na sua cabeça, dizendo: o câncer da Beck está de volta. E isso não era um alarme falso. E dessa vez, nem mesmo o médico estava tentando manter suas esperanças vivas. Beck sabia o que seus pais iam dizer assim que entraram no quarto. Honestamente, ela sabia o que estava acontecendo bem antes deles. Será que ela realmente achava que podia fazer com que isso desaparecesse? Para falar a verdade, pelo menos uma parte dela acreditava que sim. Ainda assim, se tinha tido algum tipo de esperança, ela evaporou quando Beck viu o rosto deles. A mãe estava fazendo tudo o que podia para se manter em pé. E parecia que a cor tinha se esvaído do rosto do pai. Até mesmo o Al parecia completamente confuso. A mãe ficou de um lado da cama e o pai do outro. Os dois pegaram as mãos dela. Naquele exato momento, Beck sentiu seu estômago flutuar. Ela queria apertar o botão de pausa quando eles começaram a falar. Tudo se tornou real. É ruim, não é? Ela quis saber. A mãe apoiou seu rosto na mão. O médico vai começar o tratamento amanhã. Tem algumas coisas que nós podemos tentar. Está no meu sangue novamente? Ela alternou o olhar entre o pai e a mãe e viu os dois olharem um para o outro. O pai se ajoelhou ao seu lado. Beck, ele está em vários lugares. Muito embora ela tivesse adivinhado que dessa vez a coisa seria pior, a notícia atingiu Beck com mais força. Como você reage a algo assim? Nenhum deles veio diretamente a ela e disse: Beck, você está morrendo. Mas também eles nem precisavam. Ela sabia o significado do que eles haviam dito. Que o câncer estava em vários lugares. Ela tinha lido bastante sobre isso online nos últimos anos. Ela fechou os olhos, mas isso não impediu as lágrimas de escorrerem por seu rosto. Então escutou os pais chorando. Ela sentiu a cabeça do pai batendo no colchão. Será que tinha sido assim da última vez? Se foi isso que aconteceu, ela não se lembrava de nada. Não importava agora. Ela não se lembrava de ter chorado da última vez. Ela se lembrava de como foi horrível sentir todo aquele enjoo e do quanto ela odiou perder o cabelo, de como era difícil dormir, mas ela não se lembrava de chorar. Talvez fosse porque ela não entendia o que realmente estava acontecendo. Talvez fosse porque ela não percebia quais eram as suas chances reais. Ao abrir os olhos, ela pôs a mão na cabeça do pai para tentar consolá-lo. O seu pai tinha ajudado a superar aquelas noites horríveis, preenchendo sua mente com pensamentos sobre Tamarisk. Quem podia imaginar que eles estavam criando uma coisa real, que um dia eles iriam viajar para lá juntos? Será que Tamarisk ia ajudá-los novamente agora? Será que Tamarisk ia oferecer
a eles algum lugar para escapar, fugir dessa realidade tão horrível? Pensar em Tamarisk fez Beck se lembrar da praga pela primeira vez desde que desmaiara. Quando eles haviam se encontrado com o conselho na noite anterior, Mia havia levado o pai para o lado de fora e perguntado se ele podia voltar com mais frequência. O pai e ela haviam conversado sobre isso pela manhã, embora nenhum deles soubesse como fazer funcionar. Agora, no entanto, ela tinha tido uma ideia. Tamarisk também estava doente, mas era possível que seu pai encontrasse uma cura. Talvez uma boa causa pudesse vir da sua recaída. Quero ir para casa. O pai levantou a cabeça. Não podemos te levar ainda, meu bem. Quero sair daqui o mais breve possível. Não quero ficar no hospital mais tempo do que eu for obrigada. A mãe acariciou sua mãe. Vou conversar com os médicos sobre isso, ela disse oscilante. Tenho certeza que eles podem fazer o tratamento em nível ambulatorial. Tem mais uma coisa. Beck continuou, observando os olhos no quarto focados nela. Quando eu voltar para casa, quero dividir meu tempo igualmente entre as suas duas casas. A mãe começou a falar. Querida, não tenho certeza se essa é realmente a melhor. Não, mãe. Não tem discussão. Você nunca me perguntou o que eu queria. Ninguém nunca me perguntou como eu me senti quando você e o papai se separaram. De agora em diante, não importa quanto tempo seja, é isso que eu quero. A mãe e o pai abaixaram a cabeça. Era como se estivessem rezando. Al olhou para ela com os lábios apertados e então acariciou sua perna e olhou pela janela. Tudo estava diferente agora. Quando ela acordou aquela manhã, sua maior preocupação tinha sido encontrar um modo de fazer o pai passar mais dias em Tamarisk. Ela nunca teria desejado que essa fosse a solução, mas pelo menos ela conseguiu. Isso lhes daria uma chance para cumprir sua missão. E ela realmente precisava de uma missão agora. Agora é o nosso momento de escrever. Nessa etapa, você pode escrever sobre seus sonhos, planos, família, ideias, descobertas, realizações, sucessos, lições aprendidas, os resultados que você se compromete a criar para hoje. Você pode escrever também o que você aprendeu ontem, o que você vai fazer hoje, para quando chegar no final do dia, você ler e para saber se você realmente cumpriu o que você se propôs. São mais 5 minutinhos. Vamos lá?
Muito bem, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Agora é o nosso momento da atividade física aeróbica. Nessa última etapa, é preciso acelerar a frequência cardíaca. Pode ser com polichinelos, flexões abdominais ou dança. Vamos lá? São 20 minutinhos. Então, vamos movimentar? Até amanhã!